E aí meus queridos, que o Andreotti aqui para ensinar japonês com anime mais uma vez. Vamos continuar com a ideia de não ter nenhum gênero específico de anime. Em outras palavras, eu separei uns títulos legais e nós aprenderemos com eles. Lembrando que essa é a parte 4, mas elas não são uma sequência, então você pode terminar aqui primeiro e depois assistir os outros vídeos, beleza? Então, simbora! Vamos começar com um anime que é um dos meus xodozinhos, e isso porque ele fala bastante do meio artístico pop no Japão e os conflitos enfrentados pelos artistas com um toque de comédia e romance. Seu título é Saenai Hiroin no Sodatekata. Primeiro temos a expressão Saenai, que carrega no contexto do anime esse significado de desinteressante e entediante. Essa expressão também pode ser usada como um adjetivo, pois será usada para caracterizar uma pessoa. E para efeito de registro, ela é um adjetivo em i. Depois temos a palavra hiroin, que pela regra seria escrita em katakana, um dos sistemas de escrita do japonês. Ele é usado principalmente para palavras que vêm de outros idiomas. Entretanto, o autor decidiu usar a licença poética e por conta própria escolheu 2 kanjis para representar a palavra. Os escolhidos foram esses, que naturalmente leríamos como kanojo, que significa ela e também namorada. Como o anime trata do contexto de jogos de videogame, onde se tem um protagonista que se apaixona por uma garota, o autor decidiu que seria melhor deixar escrito dessa maneira, apenas dando um novo som que se encaixa no contexto dos jogos. Ou seja, Hiroin, a heroína. Agora temos a palavra Sodatekata, que significa formas de educar. E o único kanji que aparece é esse aqui, que significa educar, criar. Por fim, nós temos esse no, que é uma partícula que indica que o que vem depois pertence ao que vem antes dela. Em outras palavras, está indicando que formas de educar pertence à heroína desinteressante. Saenai Hiroin no Sodatekata. Formas de educar uma heroína desinteressante. Para o título de agora, devo dizer que não há muito o que temer quando se tem um mordomo que pode resolver qualquer problema, seja ele normal ou sobrenatural. E eu, particularmente, adoraria um mordomo para resolver todos os meus problemas. Vamos analisar o título de Kuroshitsuji. Começaremos separando o título em 2. Primeiro, vemos a palavra Kuro, que significa preto, sombrio e até mesmo trevas. Depois temos a palavra Shitsuji, que significa mordomo. É escrita com o kanji de tenaz e também com o kanji de trabalho. Em outras palavras, podemos dizer que o trabalho de um mordomo requer tenacidade, resistência. Sendo assim, podemos dizer de maneira bem simples que Kuroshitsuji pode ser traduzido como mordomo sombrio ou mordomo das trevas. Imagina você ir para um mundo cheio de magia e fantasia, mas acaba recebendo uma classe não combatente. E o pior, ainda é traído e jogado para a morte. É por isso que se eu pudesse escolher minha classe em um Isekai, escolheria logo seu invocador para ficar bem longe desses problemas. Vamos falar de Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. Primeiro temos a palavra Arifureta, que significa banal, mundano. Essa palavra é formada pela junção de 2 verbos. Primeiro o verbo aru, que significa existir e estar, usado apenas para objetos e seres inanimados, e o segundo é o verbo fureru, que significa tocar, sentir. Vamos para a palavra shokugyo, que significa ocupação, profissão. É escrita com o kanji de emprego, trabalho, e também pelo kanji de negócios, vocação. Agora vamos para a palavra sekai, que significa mundo, sociedade. É escrita com o kanji de mundo, sociedade, e também pelo kanji de limite e mundo. Por fim, nós temos a palavra saikyo, que significa o mais forte, e é escrita com o kanji de máximo, extremo, e também pelo kanji de força. Para finalizar, nós temos a partícula de, que indica aquilo que está sendo usado na ação. No caso, indica que está usando a profissão banal para se tornar o mais forte do mundo. Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo, da ocupação mais fraca para o mais forte do mundo.
Agora vamos falar de um romance colegial que me fez pensar se eu realmente vivi o colegial da maneira correta. O título em inglês é dito como My Little Monster, mas é claro que nós vamos analisá-lo em japonês, que é dito como Tonari no Kaibutsu-kun. Primeiro temos a palavra Tonari, que significa próximo, ao lado. É uma palavra que tem kanji, mas a autora optou em deixar por hiragana porque assim é mais fácil. Depois temos a palavra Kaibutsu, que significa monstro. É escrita com o kanji de suspeito, aparição, e também pelo kanji de coisa. Depois da palavra que acabamos de analisar, temos esse kun, que é um sufixo. Geralmente é usado com jovens e crianças do sexo masculino. No caso desse título, está sendo usado para suavizar a palavra monstro para que ela fique mais amigável. Por fim, nós temos esse no, que é uma partícula que indica que o que vem depois pertence ao que vem antes dela. Em outras palavras, está indicando que monstro pertence ao próximo ao lado. Então, seguindo essa lógica, podemos dizer que o título completo, Tonari no Kaibutsu-kun, significa algo como monstrinho ao lado ou monstrinho próximo. Para finalizar esse vídeo, vamos analisar um anime cheio de raposinhas que querem ajudar você a ter uma rotina menos estressante. E você que tá assistindo aí, você não faz ideia o quanto eu rezo pra Inari todos os dias na esperança de ter uma raposinha para me ajudar na rotina também. Vamos falar de Sewayaki Kitsune no Senko-san. Primeiro temos a palavra sewa, que significa cuidado, cuidado no sentido de cuidar de alguém, ajudar alguém. É escrita com o kanji de público, sociedade, e também pelo kanji de conversa. Daí nós temos a palavra yaki, que significa cozinhar, aquecer. Juntando as duas palavras, temos sewayaki, que significa pessoa prestativa, pessoa que gosta de cuidar dos outros. Imagine só, uma pessoa prestativa é aquela que aquece ou cozinha os cuidados com alguém. Agora temos a palavra kitsune, que significa raposa. Essa palavra tem kanji, mas o autor escolheu escrever em katakana, um dos sistemas de escrita da língua japonesa. Isso se dá também ao fato de que não estamos falando exatamente do animal, mas sim da criatura folclórica que geralmente aparece como uma mulher com caudas e orelha de raposa. Daí nós temos o nome da entidade raposa, que é Senko. É escrito com o kanji de eremita, mago, e também pelo kanji de raposa. Como se trata de um nome, não vamos buscar uma tradução. Depois nós temos o san, que é um sufixo que demonstra respeito. Se tem o costume de traduzir mais ou menos como senhor, senhora, senhorita, apesar de não ter uma tradução exata. Por fim, nós temos esse no, que é a partícula que indica que o que vem depois pertence ao que vem antes dela. Em outras palavras, está indicando que a senhorita Senko pertence à raposa cuidadora. Com essa lógica, podemos dizer que o título Sewayaki Kitsune no Senko-san pode ser traduzido como Senhorita Senko, raposa cuidadora, ou Senhorita Senko, a raposa útil. Essa foi a Raposa Aula de hoje, espero que você tenha gostado da seleção de animes que separei pra você. Vamos seguir com essa série, mas precisamos da sua ajuda. Então, deixe no comentário os próximos animes que você gostaria de ver por aqui, beleza? E se você já é nosso aluno do programa Japonês Online, muito obrigado por acompanhar também no YouTube. Tô lá no Discord se precisar de mim. E se ainda não é aluno, considere se tornar. Acesse nosso site para conferir todas as informações e também as datas das próximas turmas. Tô indo nessa, mas a gente se encontra por aí. Um grande abraço da Raposa para você, bons estudos e até a próxima aula!